Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Bulas Atequita e bem-vindos ao canal Atequita Dev, o seu canal de tecnologia, o seu canal sobre carreira freelancer. Recentemente eu fiz um vídeo onde eu fiz um passo a passo, um roadmap de tudo que você precisa saber para se tornar um desenvolvedor front-end. E atendendo a pedidos, eu volto aqui nesse vídeo fazendo um roadmap, um passo a passo de tudo que você precisa saber para ser um desenvolvedor back-end. Afinal, é um profissional que tem alta demanda de mercado, está entre os maiores salários e tem muitas possibilidades para você se especializar. Como trabalhar com back-end te permite aí atuar e escolher entre várias tecnologias, talvez muitas pessoas se percam justamente nesse ponto. Então a ideia desse vídeo aqui é clarear um pouco esse caminho para que você consiga trilhá-lo. Bora pro vídeo? Olha, eu acho que um ponto primordial desse vídeo que a gente deve tratar desde já é entender o que faz um desenvolvedor back-end. Para que você consiga aí entender por que de fato você quer ser um desenvolvedor back-end, não é mesmo? E no último vídeo que eu falei sobre um roadmap para front-end, a gente entendeu um pouquinho sobre o papel do front-end no desenvolvimento de software, mas resumidamente, ele é responsável por codificar essa camada de interatividade entre usuário e sistema. Então, se o front-end é a parte visual, é a interface do sistema, o back-end é tudo que está por trás para que isso funcione devidamente. Quer um exemplo legal? Quando você vai pedir uma pizza aí no seu aplicativo de delivery, que você vai buscar por promoções, quando você clica em promoções, o seu front-end, a parte visual desse sistema, desse aplicativo, vai enviar aí uma requisição para o back-end através de uma API e o back-end vai retornar todas as promoções ativas que devem ser exibidas na tela pelo front-end para que o usuário consiga interagir com elas. E nesse pequeno percurso, é legal entender que o back-end vai fazer uma série de verificações. Ele é o coração do negócio. Como, por exemplo, será que o meu usuário está logado? Então eu tenho que verificar a sessão do meu usuário. E verificando a localização, eu tenho que filtrar as promoções que realmente estão próximas daquele usuário. Então tem uma série de regras de negócio que são verificadas para que esse retorno volte para o meu front-end. Ele é fundamental para que o nosso software exista. Através dele a gente vai conseguir persistir, tratar e trafegar as informações. Eu acredito que esse meme aqui ilustre muito bem o que seria o back-end, mas não no sentido de ser uma coisa bagunçada e feia, mas no sentido de ser algo que não é visual, mas que é muito importante para que o todo exista. Mas afinal, como ser um desenvolvedor back-end? O que eu preciso estudar para chegar lá? Muitas pessoas se perdem nesse caminho por não ter um direcionamento do que estudar. Isso não tem a ver com a sua capacidade de aprendizado, isso tem a ver com estratégia, em ter um plano de estudo. Nesse sentido, eu tenho uma super dica. Você conhece a DevMedia? A DevMedia é uma plataforma de ensino que te dá todo o suporte para que o aprendizado realmente flua. Então, muito além de ter acesso aos conteúdos, você tem um plano de estudo e você tem suporte também em tempo real. E eu posso dizer que isso faz muita diferença, viu? Então, se você quer testar a plataforma e comprovar tudo isso que eu tô falando de forma totalmente gratuita, sem necessidade de colocar dados de cartão, é só acessar o link na descrição desse vídeo, onde você vai ter 3 dias de acesso gratuito. Começando pelo começo, assim como em qualquer nicho da programação, a base é muito importante. Então, se em front-end, primeiro você vai estudar HTML e CSS para depois entrar em lógica e aprender as linguagens, em back-end essa parte é primordial. Então, aprender lógica de programação é o primeiro passo que você deve se esforçar para criar uma boa base, principalmente quando a gente fala em algoritmos. Para aprender a lógica de programação, você pode escolher qualquer linguagem, mas eu indico uma pseudolinguagem chamada Portugal. O Portugal não é de fato uma linguagem de programação. Ele é uma pseudolinguagem que parece muito com o português, onde você consegue pensar esse raciocínio lógico e desenvolver algoritmos estruturados. E como o próprio nome já diz, por ser muito similar com o nosso português, ela acaba se tornando muito intuitiva, tirando um pouquinho essa barreira de quando você está pegando a base, os primeiros conceitos. Então, por isso é um caminho bem interessante para você começar. Para vocês entenderem um pouquinho como se parece o Portugal, esse é o Portugal. Olá, Portugal!
Falo muito nos meus vídeos aqui sobre criar uma boa base, mas me perguntaram o que de fato é criar uma boa base em lógica da programação. Criar uma boa base em lógica da programação é quando você consegue desenvolver um raciocínio lógico, ter esse raciocínio programático ali, de analisar um problema e conseguir chegar em uma solução através de algoritmos de forma bem fluida. A partir do momento que você consegue desenvolver esse raciocínio de forma natural, você com certeza já tem uma boa base. Então, depois que você aprendeu lógica de programação, é hora de você escolher de fato a sua primeira linguagem se você começou com Portugal. E para isso a gente tem muitas possibilidades. Você pode ser back-end em Java, C#, Kotlin, Python, muitas possibilidades mesmo. E muitas pessoas ficam perdidas justamente nesse ponto. Qual tecnologia eu devo escolher? Uma dica muito legal para você escolher a sua primeira tecnologia é analisar o mercado e entender aí quais são as maiores oportunidades de vaga. E quando a gente vai analisar o mercado e ver lá quais são as possibilidades, não só analisar as possibilidades de vaga para pleno e sênior, mas também analisar a porta de entrada. Porque em algumas tecnologias você vai ver que tem muita procura por profissionais altamente capacitados e de senioridade elevada, mas que tem pouca oportunidade para quem está começando. E como você de fato está começando, é muito importante que as oportunidades estejam acessíveis. A partir do momento que você fez essa pesquisa, talvez você chegue aí em uma ou duas tecnologias para você escolher. E aí a dica que eu dou é que você realmente estude um pouquinho dessas tecnologias, veja como que funciona a linguagem, para que você consiga tomar essa decisão de qual linguagem você fica mais confortável para começar. É importante dizer que dependendo da tecnologia que você escolher, cada uma vai ter um roadmap diferente, cada uma vai ter possibilidades e frameworks diferentes para você se desenvolver. Mas o que eu vou falar aqui nesse vídeo em relação a esse passo a passo é algo em comum que você vai encontrar em todas as tecnologias. Então, pensando em um passo a passo para você se tornar um desenvolvedor back-end, onde você aprendeu a lógica, onde você aprendeu a sua primeira linguagem, agora a gente vai precisar estudar alguns conceitos. Pera aí, antes da gente continuar, se você está gostando desse conteúdo e não é inscrito no canal, se inscreva. Saiba que mais de 70% das pessoas que veem os meus vídeos não são inscritos no canal. E ser inscrito no canal é muito importante para que a gente continue crescendo. Então, se você chegou até aqui e está gostando do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e assinar o sininho. Primeiro, você precisa entender que a sua aplicação, o seu software, precisa estar em algum lugar. Por isso, é imprescindível entender sobre servidores. Entenda o que é um servidor de fato e quais são os tipos de servidores e para que eles servem ali no contexto do software. Outro conceito muito importante é o de versionamento de código. Durante o desenvolvimento, nós vamos alterando e criando novas features e é muito importante entender como que você pode versionar o seu código. Estude então sobre Git, entenda o versionamento de código e quais os principais comandos. Nós falamos que o back-end lida o tempo todo com informação. E para isso é preciso entender aonde essas informações são guardadas. Então, entender sobre base de dados também é outro conceito muito importante para um back-end. Estude então sobre base de dados, entenda quais os tipos relacional e não relacional e quais as principais utilizadas aí no mercado de desenvolvimento. Eu acho que uma dica para você que está começando de base relacional e não relacional é estudar pelo menos MySQL como base relacional e MongoDB como base não relacional. É legal entender também que o back-end não é uma camada isolada e ele precisa se comunicar com outras camadas, com outros sistemas e para isso utiliza-se as APIs, que são interfaces aí de comunicação. Se você quer entender um pouquinho mais sobre esse conceito de API, eu tenho um vídeo exclusivo para isso aqui no canal que eu vou deixar o link na descrição. Mas pensando no desenvolvimento de um software escalável, isso é fundamental. Então estude sobre APIs. Naquele exemplo que eu dei do aplicativo de Deliver, é através de uma API que o aplicativo, que é a parte do front-end, vai enviar para o back-end uma requisição onde ele vai pedir: poxa, back-end, me retorna as principais promoções. E o back-end vai retornar através dessa interface de comunicação, através desse contrato de comunicação, todos os dados que o front-end deve exibir na tela. Agora eu vou falar sobre alguns temas um pouco avançados, mas que devem estar sim no seu roadmap. O primeiro deles é escalabilidade. Quando a gente pensa em desenvolvimento de software hoje, é muito importante prever a escalabilidade do seu sistema. Isso porque a maioria dos sistemas não nascem gigantesco, então eles vão
evoluindo ao longo do tempo. Para isso é preciso ter uma estrutura flexível, ou seja, ser escalável. Isso vai envolver uma série de questões estruturais e principalmente a arquitetura de software. Outro tópico muito importante é segurança. Com a quantidade de informação que é trafegada aí entre front-end e back-end, é muito importante se atentar às boas práticas de segurança. Nesse contexto, é muito importante entender sobre certificados, criptografia, como essas informações sensíveis podem ser trafegadas com segurança. Eu acredito que essa seja uma boa base de conceitos para você trilhar aí o seu início como desenvolvedor back-end. Mas é claro que a gente tem N desdobramentos desses conceitos aí, inclusive quando a gente fala aí de arquitetura de software. Tendo isso em vista, a dica que eu dou para você que quer ser um desenvolvedor back-end é dê um passo de cada vez. É legal você entender que à medida com que você tiver aí ao longo da sua caminhada, algumas coisas vão parecer muito mais simples do que elas parecem desse início aqui. Então não sofra por ansiedade, dê um passo de cada vez e foco, porque isso vai ser muito importante no seu aprendizado. Se você chegou até aqui nesse vídeo, não deixe de comentar por que você escolheu ser um desenvolvedor back-end e qual a maior dificuldade que você tem encontrado no seu caminho. Aproveita também, se você não é inscrito, para se inscrever e apoiar o conteúdo desse canal, que é muito importante para que a gente cresça. E se você quer ser membro do canal, nós temos uma área de membro onde você pode apoiar diretamente o Atequita Dev. É uma quantia super simbólica e você vai estar dando um power up para o nosso canal crescer cada vez mais. Lembrando que se você quer ser um back-end freelancer, eu tenho um curso para freelancers que vai te ensinar tudo que você precisa saber para ser um freelancer com estabilidade e rentabilidade. Contratos, planejamento de projetos, como fazer boas propostas, portfólio, tudo que você precisa saber para ser um freelancer de sucesso de fato no meu curso para freelancers. É só acessar o link na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.